testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. dia do golpe, por exemplo, nós viemos para cá, para a faculdade, daqui saímos para a faculdade de filosofia, de lá fomos para a faculdade de direito, no Campo Santana, e lá ficamos montando um pouco o que nós chamamos a resistência ao golpe. E aqui na universidade houve uma caça às bruxas nessa época. Houve uma série de prisões nas primeiras semanas de golpe militar, né? E nós fizemos uma luta de resistência. Não era difícil perceber, para quem tinha alguma experiência, alguma vivência política, que aquilo ali na UERJ, ali na FCM, tinha uma efervescência. Difícil era ficar dentro da sala de aula naquela época, né? A gente fazia mesmo da universidade uma trincheira de luta contra a ditadura. Eu lembro que era a marca do nosso movimento, era a busca de liberdades democráticas. Significava tanto preocupação com relação à organização estudantil, mas também com a expressão política do movimento estudantil em relação a causas maiores na sociedade e ainda vivendo debaixo de um regime de ditadura. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Na passeata dos 100 mil, eu encontrei meu pai de noite em casa e ele também tinha ido à passeata. Meu pai me perguntou: o povo organizado derruba a ditadura? A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Nós tínhamos um objetivo. Nós não estávamos ali para fazer o movimento estudantil. Nós estávamos ali para fazer o movimento estudantil porque nós queríamos fazer a revolução no Brasil. Quiseram fazer um congresso rural, era um vale, não tinha nada, tinha uma casinha de trabalhadores e, na verdade, o que se fez foi um grande acampamento com estacas de madeira e plástico preto, esses plásticos pretos que a gente tem hoje, que se usa muito. Chovia muito, um frio, mas um frio monumental. E ouvíamos uns tiros e aí tinha polícia de todo lado. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua cantar, mas antes que chegar. Nós fizemos uma passeata saindo do Hospital Pedro Ernesto
que era a Estátua da Liberdade no Brasil. Era uma bobagem, nós tínhamos uns 100 pessoas fazendo essa manifestação, saímos pela porta do hospital com um boneco enorme, um boneco de 2 metros de altura, com a farda do Exército Brasileiro e segurando um cacetete que simbolizava a coroa da Estátua da Liberdade, né? E saímos com isso pela rua, achando que seria mais uma manifestação que não ia dar nada. Quando vieram vários carros do DOPS e já saíram atirando. E aí foi um confronto enorme, com várias pessoas feridas, e uma das balas atingiu um estudante do 2º ano, Luiz Paulo Nunes, que nós transportamos para dentro do hospital, e à noite ele foi operado, mas ele não resistiu e morreu. Roda moinho, roda peão, o tempo... O estudante Luiz Paulo foi assassinado em frente ao hospital e outros foram baleados, e o professor Piquet Carneiro impediu que o massacre fosse maior. Um homem progressista que sempre, de certa maneira, buscou, né, proteger a faculdade de medicina da repressão à época. Mas um homem que, sobretudo, preservava a liberdade de expressão. Foi a primeira vez que eu vi isso muito cristalizado, muito presente numa pessoa. O que mudou depois do AI-5? Mudou tudo. O regime visava desorganizar as pessoas, desinteressar as pessoas pela política, tornar as pessoas apenas voltadas para a sua vida pessoal, para os seus interesses individuais. Na universidade, eles foram espertos, eles atuaram de uma maneira muito organizada a repressão. Eles baixaram logo no início do ano de 1969 um decreto, que era o decreto 477. Ele veio a impedir eleição de representante de turma, eleição de diretório acadêmico. Ele veio a quebrar toda a estrutura, digamos assim, organizacional, por meio da qual você pudesse assumir lideranças e juntar gente. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu vi dirigente nos identificar um ou outro colega nosso e dizer assim, olha, cuidado com 477. Para quem não lembra disso, o 477 era um ato da ditadura especificamente contra a ação política organizada de estudantes. As reuniões estudantis eram quase clandestinas. Havia muita pressão contra isso da parte da estrutura da universidade. Havia B10 de alto a baixo e pessoas identificadas com o regime que cuidavam de manter a ordem nesses prédios, nesse gigante de concreto, não é? Havia um grau de hora de tensão, hora de negociação. Houve um momento em 74 que a gente considerou que já era hora de ultrapassar os muros da Faculdade de Ciências Médicas e procurar a reativação do movimento estudantil no resto da UERJ. Amanhã vai ser outro dia. E organizamos então um grande show para inaugurar a Concha Acústica. Esse show da Concha, nós tivemos que responder depois pelas contas do show, porque o show bombou. Esse show ele passou por uma via crucis de proibições, interdições, autorizações, e no próprio dia, capachos do regime instalados na reitoria da UERJ tentaram um conjunto muito forte de provocações que poderia ter provocado até uma tragédia. A gente queria liberar cedo, né, para as pessoas irem entrando. Eles fecharam e disseram que só iam liberar a entrada de um por um, conferindo o bilhete, recolhendo o ingresso para contar depois. Tentaram apagar a luz. Era gente que ia chegando, abre, ia empurrar o portão. A gente falou, bom, vai acontecer uma desgraça aqui, né? Temos contatos com os artistas que eram
também artistas na época censurados e que doariam os cachês para o movimento estudantil, gente como Chico Buarque, Gonzaguinha, Milton Nascimento, Sérgio Ricardo, Paulinho da Viola. Depois de muito grito, muito desespero, a gente conseguiu que eles abrissem o portão, né? E aí foi tudo tranquilo, as pessoas entraram, o show bombou, aquilo lotou, tinha muito mais, né, que 5.000 pessoas lá dentro. Mas o final da década de 70 já é um período onde nós estamos respirando novos ares. O comportamento começava a mudar um pouco, não muito, mas um pouco, porque havia uma pressão da sociedade contra as torturas, contra essa situação, e já começava a campanha da anistia. Caía tarde feito um viaduto e um bêbado. A luta pela anistia foi uma luta que teve uma importância muito grande a partir dessas pessoas que ficaram aqui. E muitas articulações no exterior que eu não tomava conhecimento, não sabia direito como era. E a gente defendia a anistia ampla, geral e restrita. O centro de tudo para a gente era o mundo, era a democracia, era a liberdade de viver num mundo em que as classes não fossem oprimidas. A gente queria isso, a gente queria uma coisa normal, a gente queria ser livre num mundo livre e entre iguais. A história não é algo que acontece por acaso, né? A história nós a fazemos. Eu me sinto tendo feito a história ao ter vivido esse período na UERJ. Fazia irreverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Não sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente.